Mais de 18 milhões de pessoas no Brasil têm colesterol alto. A Sociedade Brasileira de Cardiologia reduziu as taxas que são consideradas aceitáveis para o colesterol, principalmente para pacientes com risco de doenças cardíacas. 67% da população não sabem se as taxas de colesterol estão altas. Este é o resultado de um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pessoas com elevado risco cardíaco precisam ficar mais atentas a essas taxas. Por isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia decidiu reduzir o limite considerado ideal do colesterol ruim do sangue, o chamado LDL. Pacientes com risco alto de ataque cardíaco devem manter a taxa de colesterol abaixo de 50 mg por decilitro de sangue. Antes, bastava ficar abaixo de 70. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as mudanças são necessárias para evitar situações graves nesses pacientes. As novas diretrizes já foram publicadas e vão servir para deixar o tratamento mais rigoroso. O mercado de franquias no Brasil é uma das principais opções para quem quer abrir seu próprio negócio. Em um ano e meio, 70 novas marcas foram abertas. Somente neste ano, já são 14 novas lojas. Das 76 novas marcas que chegaram no mercado, 20 são da área de alimentação, 18 da área de saúde e beleza e 11 da área de serviços para casa, como construção e limpeza. Mesmo com a crise financeira, foram abertas no país, no ano passado, mais de 142 mil unidades de franquias, um crescimento de 3,1% em comparação com o ano anterior. Já a taxa de fechamento dessas lojas foi de apenas 5,1%. No mercado, são mais de 3 mil marcas distribuídas em mais de 5 mil cidades. O faturamento desse setor foi mais de 151 bilhões em 2016. Segue o repórter setorial. Enquanto a votação da reforma da Previdência não chega, a base aliada do governo tenta especular qual vai ser o real placar no plenário. A expectativa dos próprios aliados não é nada otimista. Uma das principais pautas do governo para o segundo semestre é a reforma da Previdência. O texto vem sendo postergado para ser discutido e votado desde o início do ano, para garantir que o governo tenha a quantidade de apoios que precisa para a reforma ser aprovada. Nesse final de semana, os aliados de Michel Temer colocaram na ponta do lápis e concluíram que o presidente tem apenas 150 apoios às novas regras da aposentadoria. Antes da denúncia contra o presidente, a base governista calculava em torno de 255 votos a favor da reforma. Só que desses 255, 105 votaram para que Temer fosse afastado do cargo e fosse investigado pelo Supremo Tribunal Federal, e agora ninguém sabe para qual lado do muro esses 100 parlamentares vão descer. Além disso, há alguns deputados do Centrão que votaram a favor de Temer no caso da denúncia e agora querem uma recompensa por essa lealdade. A principal reivindicação é quanto aos cargos que são ocupados por parlamentares que foram infiéis ao presidente. E pode ser que, se essa barganha não acontecer, Temer perca ainda votos do Centrão, que vem apoiando o governo até agora. O que acontece fora da nossa região é destaque no Giro News. Ok, vamos às notícias. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz descobriram substância que pode bloquear a produção do vírus Zika. Os testes foram realizados in vitro e mais de 99% a produção do vírus diminuiu. O próximo passo para a pesquisa é uma avaliação em vivo, ou seja, feita em organismo vivo. O governo revisa a meta fiscal para 2017 e 2018. Os ministros da Fazenda e Planejamento anunciaram que, para 2 anos, o objetivo do governo será alcançar um déficit primário de 159 bilhões de reais. Apenas neste ano, as receitas devem ficar em 42,5 bilhões de reais abaixo do previsto. Além desta mudança, o governo anunciou uma reorganização entre as medidas, que foi adiado em 12 meses o reajuste aos servidores públicos e o salário inicial também foi reduzido. Estas propostas devem gerar em 10 anos uma economia de 70 bilhões. As medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O governo revisa a meta fiscal para 2017 e 2018. Os ministros da Fazenda e do Planejamento anunciaram que, para os 2 anos, o objetivo do governo será alcançar um déficit primário de 159 bilhões de reais. Apenas neste ano,
as receitas devem ficar em 42,5 bilhões de reais abaixo do previsto. Além desta mudança, o governo anunciou uma reorganização entre as medidas. Foi adiado por 12 meses o reajuste dos servidores públicos e os seus salários iniciais. Também foi reduzido. Estas propostas devem gerar em 10 anos uma economia de 70 bilhões. As medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Uma reestruturação na farmácia popular vai garantir que a população tenha acesso a medicamentos de qualidade. São 80 milhões de reais a mais por ano para a aquisição de remédios que serão distribuídos em 34 mil estabelecimentos credenciados. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. E na entrevista especial de hoje, o repórter setorial recebe o secretário de Saúde de Taubaté, João Hebran. Inverno é uma estação de glamour, de moda, mas de muita preocupação também para as autoridades que ligam com a saúde. Porque nesse período de frio, o inverno, acontecem algumas situações bem peculiares. E nós hoje estamos recebendo aqui o doutor João Hebran, que é secretário de Saúde de Taubaté. Tudo bem, doutor João? Tudo bem. Satisfação tê-lo conosco aqui. Realmente o inverno é um pouco preocupante, né? Por problemas respiratórios, por também situações que agora eu fiquei perplexo de ver, porque com a estiagem do inverno surgem também problemas sérios com escorpiões, com esse carrapatinho danado, né? Carrapato estrela, que dá aí um problema grave. No Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, várias crianças morreram por causa desse carrapato. E o pessoal, na época, aturdido, não sabia o que fazer, mandou até coleta de exame para Houston, nos Estados Unidos, para fazer lá o diagnóstico. Agora já se sabe, né, que é o carrapatinho mesmo, que é danado. Hoje, e nessa época em especial, nós temos um aumento, né, do número de procura no pronto-socorro por causa das doenças respiratórias. E um pouco em relação ao escorpião e ao carrapato, sem dúvida nenhuma é uma preocupação da saúde pública, principalmente o escorpião. Em especial, a gente tem tratado o escorpião em Taubaté com uma campanha que se iniciou desde fevereiro e vai até dezembro, porque muitos pensam assim em relação ao escorpião, precisa jogar veneno, e é a única coisa que a gente não pode, porque muitas vezes se joga um veneno num bueiro, o escorpião tem uma tendência de sair e ir para as casas, então tem que tomar muito cuidado. O principal no escorpião é fazer a limpeza do local, principalmente de entulho. Ele gosta muito de casa onde você está fazendo aquela reforma, aquela pequena ampliação, madeiras, né? Deixa as madeiras, até sótão, forro, muitas vezes é um local propício para o escorpião. E o carrapato, sem dúvida nenhuma, é algo que preocupa, mas também tem que estar relacionado ao meio ambiente. Eu vou contar um caso que aconteceu conosco o ano passado, de crianças que estavam lá numa festa e atravessaram a cerca desse local e foram em contato com um pequeno riacho. E aí lá tinha aquelas pacas, e aí eles foram picados por carrapato e tiveram a doença. Graças a Deus não teve nenhum caso de óbito, as crianças se recuperaram, mas sem dúvida nenhuma, não somente a saúde, mas também o meio ambiente tem que fazer a intervenção. Bom, vamos falar também sobre os avanços de Taubaté na área de saúde, né? Vocês estão desenvolvendo um programa muito bom lá. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, é um desafio, né, para todo gestor de saúde poder estar no dia a dia. Tanto que a secretaria onde existe maior troca de secretários é a Secretaria de Saúde, eu acho que porque tem uma dinâmica muito grande, uma cobrança muito forte para o secretário. Tem um lugar que cobra mais. O quê? Time de futebol. Time de futebol técnico, né? Futebol que tem uma troca gigante, né? Uhum. Eu, como palmeirense, estou tranquilo ainda com o meu técnico, com viu? O Cuca. Ele está ainda se garantindo. E eu, como flamenguista, vibrei com a saída do Zé, porque estava demais, né? Tava. Mas a gente vai falar sobre esse avanço lá em Taubaté na volta da entrevista, tá bom, secretário? Temos um encontro marcado com o secretário João Hebran, na volta da entrevista, para falar sobre as coisas boas que estão acontecendo em Taubaté no âmbito da saúde pública. Já, aqui. Eleitores brasileiros demonstraram uma insatisfação pelo atual governo.
Saiba mais no próximo bloco.